Pessoal, boa tarde. Agradecer o convite da organização, outra coisa, etc. A palestra que eu vou fazer... o Rodrigo, eu vou começar contando uma história na realidade. O Rodrigo comentou que eu moro em Berlim, né? E na realidade isso é parcialmente verdade, porque realmente eu moro lá. Só que assim, eu passo muito tempo aqui no Brasil, na realidade. Quase todo mês eu venho, porque na realidade a minha empresa ela está estabelecida aqui no Brasil, os trabalhos que eu faço com a S-Square estão aqui no Brasil também. Mas dentro aí, num determinado momento da minha carreira profissional, eu consegui que fisicamente eu não precisasse mais estar num lugar para trabalhar. E aí eu falei com a minha esposa, que por um acaso é minha sócia, que ajudou aqui com a palestra, obrigado, a mulher mais linda do evento, minha esposa. Tem uma série de fatores, tudo, ela tem cidadania alemã também, mas dos fatores principais que influenciou na escolha da gente ir morar em Berlim é que, eu imagino que muitos de vocês saibam que a cena em Berlim ela é muito forte, né? E ela, além de ser muito forte, ela é fundamentalmente diferente da cena aqui no Brasil ou da cena nos Estados Unidos, e é um pouco diferente do resto da cena na Europa, mas de certa forma acho que tem muitas características em comum, que é o fato de que, primeiro, lá o movimento hacker está organizado há muito mais tempo, né? Um dos grupos mais antigos em atividade hoje, o Chaos Computer Club, que é originalmente de Berlim, ele, se não me engano, fez 25 anos esse ano, né? O fundador até morreu já do grupo, né? Na verdade por uma fatalidade de câncer. Mas, desde que o Chaos Computer Club foi fundado, eles tinham um tipo de postura em relação ao hacking muito diferente do que a gente encontra por aí, e eu acho que a principal característica, a principal coisa que diferencia é o engajamento, né? Engajamento no sentido de que muito do que a gente discute a partir de uma perspectiva tecnológica, cada vez mais agora, com o passar dos anos, etc., tem implicações muito sérias, implicações muito diretas para coisas que vão muito além do ambiente de tecnologia, né? Então, vários exemplos dos trabalhos do CCC, por exemplo, o mais recente, um que trouxe bastante visibilidade para eles na mídia local, eles haviam um projeto do equivalente alemão ao Ministério da Justiça, né? O Ministério da Justiça, eles tinham um projeto de fazer implementação de ID digital, né? De bilhete de identificação como nosso RG, só que utilizando biometria, etc. E o CCC, em protesto, distribuiu 4.000 kits que explicavam para um cidadão comum como que ele conseguia fazer o clone de uma impressão digital. Só que para dar um toque um pouco mais engajado na coisa, a impressão digital que o kit clonava era a impressão digital do ministro da Justiça da Alemanha, como uma forma de chamar a atenção para as implicações que vão muito além do aspecto técnico que aquilo poderia trazer, né? Então, isso é uma coisa que eu me identificava. Eu acho que o pessoal, eu acho que muita gente na realidade, às vezes, algumas pessoas até do Brasil mesmo, que têm contato com a cena há muitos anos, tinham um certo apreço por esse tipo de visão, né? Ou seja, até a visão do hacker um pouco mais completo da perspectiva dos outros conhecimentos que ele possui, além dos conhecimentos unicamente de tecnologia. E desde então tem sido muito interessante. Eu tenho tido contato com um monte de gente diferente lá onde surgiu a cultura do Hacking Space, né? Acredito que vocês conheçam, ou seja, são espaços coletivos organizados por hackers para que eles tenham um ambiente físico onde eles possam trabalhar. Existe uma tendência muito grande hoje existe um crescimento muito grande do que o pessoal chama de hard hacking, né? Que
demanda equipamentos que muitas vezes os hackers não têm como comprar. Então o Hackerspace é um espaço interessante onde as pessoas podem utilizar esses equipamentos de maneira coletiva, ou seja, são ideias e coisas que eu sempre achei que o hacker tinha... se o hacker tinha alguma coisa a ver com alguma coisa, certamente era com aquilo, além, obviamente, do aspecto tecnológico. E, então, a partir desse contato que eu comecei a ter com uma série de profissionais por lá, começou a pintar algumas ideias da gente tentar ajudar o pessoal aqui no Brasil, ou pelo menos chamar a atenção, né? Eu tinha me chamado de jornalista que estava fazendo patrulhamento, mas não é uma questão de patrulhar, é uma questão de, ou seja, minha voz é uma voz, eu acho que todo mundo aqui tem uma voz, e eu acho importante chamar a atenção para esses pontos, e eu vou chamar e foda-se, né? Quer dizer, eu acho que são pontos que devem ser tratados, independente das pessoas acharem que se meter muito em política, ou seja, então, dentro dessa ideia, então, que ideias que surgiram a partir daí, né? Eu acabei me envolvendo numa iniciativa que meio que já estava rolando, eu caí de paraquedas, mas já foi apresentada aqui, que é o Hackers Criando Futuros, que eu acho uma coisa interessante. Outra iniciativa que eu estou buscando pessoas que se identifiquem com o que vai ser discutido aqui seria a criação de uma ONG no Brasil para tratar a questão dos direitos de privacidade, uma coisa, um assunto muito pouco discutido no Brasil, considerando a importância. Então a ideia seria criar uma ONG do tipo Watchdog, que a gente chama, né, que são ONGs basicamente que fazem averiguação de políticas públicas, ou seja, um think tank, né, uma entidade que possa se manifestar intelectualmente a respeito dos rumos que certas coisas vão tomando em relação a esse assunto de privacidade, né? E para o ano que vem também, a gente, infelizmente só não deu tempo da gente aprontar a data, mas eu estou com a ideia também de a gente fazer um evento, né, mais um evento para o nosso circuito brasileiro, mas um evento onde a gente tem o Hackers to Hackers, que é um evento democrático, aberto, a gente tem o Virtual Sheriff, que é um evento talvez um pouco mais elitizado, um pouco mais aproximado do meio empresarial, mas a minha ideia seria criar um evento para que a gente pudesse discutir outras coisas que permeiam a tecnologia, ou seja, a tecnologia, o que está em volta. E uma delas, certamente, esse assunto que eu queria começar a tratar com vocês, eu vou falar justamente por causa disso, ou seja, uma semente que eu estou plantando em busca de pessoas que pensem de maneira similar. Tá? Bom, o Rodrigo fez a minha apresentação. Eu trabalho com segurança aqui no Brasil já há bastante tempo, desde uma época que não existiam empregos, né, para os profissionais de segurança trabalharem, que é, na realidade, eu acredito, a realidade de muitas pessoas até hoje, né? Mesmo o mercado tendo crescido, mesmo havendo espaço para que as pessoas possam profissionalmente trabalhar, existe limitação, né? Então, começamos nesse momento. E ali era uma coisa muito próxima do alternativo, né? A gente teve um debate lá em cima, eu frisei um pouco essa questão de que eu acho que o hacking surgiu como uma subcultura. E eu acho que toda pessoa que se identifica como uma subcultura, ela é fundamentalmente um outsider, ou seja, uma pessoa que tem uma postura crítica, né, em relação àquilo que seria considerado mainstream. Então acho uma coisa que eu procurei ao longo da minha carreira profissional mesmo, prestando serviço para empresas, treinando empresas, ou seja, tendo uma carreira mais profissional nesse mercado, eu sempre procurei manter essa coisa que eu acho que é a essência que tem a pessoa que se identifica com essa cena, que é essa postura crítica em relação a como as coisas são feitas, como a tecnologia é desenvolvida, a quem que a tecnologia beneficia, quais são as implicações para a sociedade como um todo, dos benefícios que a tecnologia é capaz de trazer, muitas vezes para poucas pessoas apenas, e assim por diante. Então, a ideia dessa palestra é trabalhar um pouco essa visão crítica a respeito de como a gente trata o tema de privacidade, né? Privacidade é uma coisa que significa coisas diferentes para diferentes pessoas ou culturas, né? Eu coloquei aqui uma definição básica do Wikipedia, né? A habilidade de uma pessoa controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si, né? Então, talvez seja o senso mais comum, ou seja, as pessoas, existem aspectos a respeito da vida privada das pessoas, ou seja, aspectos íntimos do que a pessoa pensa, de como ela se comporta em certos ambientes, de que tipo de atividade lhe interessa, de quais são as suas posições políticas e por aí vai. E por conta disso, é tão importante que é considerado um direito fundamental, né, na maioria dos países democráticos. E, curiosamente,
é um conceito completamente alienígena em países não democráticos. Então, sem entrar muito no mérito do julgamento de valor, muitos países árabes, que a gente sabe que tem regimes teocráticos, né, ou seja, são ditaduras religiosas, elas sequer têm palavra, sequer têm tradução direta para o tema privacidade, tamanha complexidade. Em russo, a palavra que traduz diretamente a palavra privacidade é tipo uma combinação de 3, 4 palavras diferentes, né? E é um país que tem uma tradição autocrática, né, de ditaduras bastante longa. Mas nos países democráticos, e que felizmente e supostamente é o caso do Brasil, a privacidade ela é considerada um direito básico, ou seja, existe um limite da sua vida privada, da sua vida intelectual, do que você faz, de como você se comporta, do que você pensa. Existe um limite em cima do qual existe um limite onde o Estado, onde outras pessoas, onde a sua empresa, existe um limite até onde eles podem avançar dentro dessa sua privacidade, né? E esse limite é fundamental, é considerado um direito fundamental para você poder viver num país democrático, por isso que tem na nossa Constituição, o direito de privacidade é garantido, e que na realidade a nossa Constituição, desse ponto de vista, ela tem uma influência muito, muito grande da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? Só relembrando um pouco para quem não conhece a história, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi escrita pela ONU, né? A ONU recém-formada após a Segunda Guerra, e ela foi escrita justamente com o objetivo de que aqueles horrores que foram cometidos na Segunda Guerra não fossem cometidos novamente, ou seja, definir algumas regras básicas em cima das quais não importa a cultura dos países, não importa o que os países pensam a respeito daquilo, mas devia haver alguns pontos, valores humanos básicos em cima dos quais não se deveria avançar. Então essa que foi a ideia, na realidade, da criação desse documento. E a maioria dos países democráticos que são signatários, eles eventualmente, principalmente países que têm constituições desenvolvidas após esse documento, que é o caso do Brasil, que a nossa Constituição de 88 e o documento de 46. Procuraram transcrever coisas até diretamente. Se vocês pegarem o preâmbulo dessa declaração e o preâmbulo da nossa Constituição, vocês vão ver que tem coisas assim, quase que, né, literalmente um copy-paste do que estava escrito ali, né? Curiosamente, também, os países que são considerados os países que têm um aparato jurídico mais avançado em termos da proteção da privacidade individual, são justamente o quê? Os países europeus. Ou seja, são justamente os países que sofreram os maiores impactos pela não observância desses valores que são colocados aqui. E um desses valores, o valor de privacidade. Vou dar um exemplo simples, a gente, né, todo mundo sabe, da perseguição de certas etnias, né, dentro da Europa durante a Segunda Guerra. E de onde veio a informação de que o fulano era judeu, de que o fulano era cigano? Para algumas coisas é óbvio, é common sense, né? Você olha, você sabe que o sujeito, né? Algumas pessoas podem identificar visualmente, racialmente, mas para muitas pessoas não, né? Pessoas que tinham origens associadas a certas etnias foram perseguidas. E aonde estava essa informação? Como é que eles sabiam que as pessoas tinham esse tipo de preferência religiosa? Como é que a SS, né, que virou quase um braço armado dentro virou quase um exército, né, dentro do regime nazista, como é que a SS sabia exatamente quem tinha proximidade, simpatia pelas ideias do nazismo e quem não tinha, quem era apoiador e quem não era, né? Então foi justamente por conta dos pré-julgamentos e das consequências que foram fruto desses pré-julgamentos é que os europeus pegaram os americanos chegam a satirizar até, mas pegaram uma preocupação extrema em relação à proteção individual desses direitos de privacidade, né? Progredindo um pouco mais no tema, ao mesmo tempo, até fiz o gancho, né? Falei que os americanos chegam a tirar barato dos europeus por causa disso. Falando até que algumas coisas são extremas, né, e etc. A privacidade é um tema muito polêmico, e eu acho que toda a ambiguidade que existe entre aqueles que se preocupam demais e aqueles que... Não diria aqueles que não se preocupam, porque talvez os que não se preocupam não param para pensar a respeito do problema, mas o antagonismo que existe entre quem se preocupa e quem acha que a preocupação é indevida, ou seja, quem se opõe a essa preocupação, está muito mais, na realidade, embasado em aspectos muito mais amplos, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos
é um país que, tradicionalmente, tem orientações político-econômicas que a gente chamaria de liberais, né? O que eles pregam? Eles pregam, o americano médio, ele, se você, né, a gente costuma brincar que nos Estados Unidos só tem 2 partidos, né, direita e extrema-direita. Mas, se você nivelar um pouco as posições políticas desses partidos, no geral, os americanos eles têm uma resistência muito grande em relação ao crescimento do Estado. Né? Eles acham que o Estado deve ter uma interferência mínima na economia, na vida das pessoas, de que poucas pessoas devem trabalhar para o Estado. Isso se reflete em coisas tipo, vocês veem essa discussão toda em torno do sistema de saúde deles, de que nos Estados Unidos a saúde hoje, né, ela é toda privatizada, ou seja, eles acham até que o Estado não tem a obrigação de prover saúde, né? As pessoas que trabalhem, que arrumem dinheiro e que comprem um seguro-saúde, e que o seguro-saúde é que pague o benefício da saúde. E essa é uma visão totalmente antagônica do que é a política europeia nos últimos 100 anos, nos últimos 50, vai tirar o período, né, antes da Segunda Guerra, que é uma visão de que o Estado tem que ser uma entidade mais forte, de que o Estado deve prover certos tipos de benefícios para as pessoas, etc. Sem entrar no julgamento de valor a respeito dessas duas coisas, a ideia é só, estou tentando, da forma mais independente possível, apresentar essas duas visões, né? Não me cabe aqui julgar, até porque uma coisa que eu realmente acho é que coisas que funcionam com um grupo de pessoas não funcionam com outro grupo de pessoas, né? Então eu estou morando 8 meses na Alemanha, e aí tem coisas que acontecem na Alemanha que a gente no dia a dia, assim, eu estou morando, eu conheço alguns outros brasileiros lá, e a gente, né, não tem o que falar, né? A gente não tem muito o que falar, o assunto que une os brasileiros na Alemanha é falar dos alemães, né? Falar, fazer piada, tirar barato. E brasileiro, né, quase não faz isso. E a gente, por exemplo, o uso de bicicleta em Berlim é muito disseminado, né? A preferência no trânsito ela é para o pedestre, depois para a bicicleta, curiosamente no país do carro, depois para os automóveis, né? Você está numa rua, você pode passar direto com a tua bicicleta, mesmo que haja uma conversão à direita, sem olhar se um carro que está à esquerda vai querer virar, porque você não precisa nem olhar, porque jamais o cara vai fazer uma coisa dessa. E se você for pego dirigindo uma bicicleta embriagado, né, em teoria não pode. A polícia de Berlim era meio famosa por ser fazer vista grossa para muita coisa. É considerada uma polícia mais liberal dentro da Europa. A cidade de Berlim, de repente, dentro da própria Alemanha. Mas se você for pego dirigindo uma bicicleta bêbado, você perde a carteira de motorista. Você nunca mais pode, você fica sem dirigir um carro durante um ano, né? Então você imagina a gente tentar implementar uma política desse tipo aqui no Brasil, ou seja, não funciona, né? A questão da cultura, a gente, o pessoal brinca assim, por que tem tanto profissional de segurança no Brasil? Porque a cultura do brasileiro é uma cultura de não observância à regra estabelecida, né? Eu pego um exemplo que eu acho engraçado, que é o exemplo quando teve aquele problema do pãozinho, né? Que o pãozinho de 50 gramas tinha 43, né? 38, né? Nunca tinha 50 gramas. Aí o governo falou assim, não, vamos acabar com esse problema. Vamos fazer agora o pão por quilo, né? Então a pessoa paga, e é engraçado que as padarias falavam que, não, mas é complicado, né? A gente não tem balança de precisão, vocês ficam com 40 e pouquinho, né? E aí, a partir do momento que o governo instituiu que o preço do pão tinha que ser por quilo, aconteceu não o milagre da multiplicação dos pães, mas o milagre da engordação dos pães, né? Porque os pães passaram a ter 60 gramas. Então você ia lá comprar o mesmo pão e pagava mais, ou seja, eles criaram uma política achando que ia prevenir os padeiros de lesar os consumidores, colocando menos pão dentro do pão, e acabaram com um resultado que é o quê? Os padeiros agora ganham mais dinheiro porque eles vendem por quilo mais pão do que eles vendiam antes. Então, o que funciona com um tipo de cultura não necessariamente funciona com outro, então não quero muito fazer um julgamento de valor aqui. Porém, a discussão entre essas duas posturas em relação à privacidade, ela fica muito aqui também, ou seja, tipo, por um lado, aqueles que, não, mas é meu direito fundamental, é um direito individual, eu tenho direito de que as pessoas não saibam qual que é a minha religião, eu tenho direito que as pessoas não saibam qual que é a minha orientação política, eu tenho direito que as pessoas não saibam qual que é a minha orientação sexual, e etc. Contra o quê? Contra
aquela, né, não sei se eu quis isso daqui, mas ele falou que só porque eu enchia o saco dele no último GTS, ele ia perguntar pra mim assim, você não sabe que existe pedófilo? Você não sabe que existe ladrão, né? Ou seja, aquelas pessoas que defendem assim, não, as pessoas, quem tem direito à privacidade, quem exige muita privacidade, alguma coisa errada está fazendo, né? Então, vem aquela postura de que não, né? Você vê delegado dando entrevista na televisão falando que eles tinham que ter direito a acessar log de provedor sem mandato judicial, porque assim ia ser muito mais fácil para combater o crime no Brasil, né? Então, é um tipo de antagonismo entre duas posturas, que se assemelha um pouco entre esse próprio antagonismo cultural que existem entre essas duas regiões que eu mencionei, né? Além disso, a privacidade, ela é uma coisa que as pessoas voluntariamente podem abrir mão dela em troca de algum tipo de benefício, que é o que a gente vê hoje, por exemplo, com esse fenômeno das redes sociais, né? Então, a rede social traz uma série de facilidades em torno da forma que você pode interagir com seus amigos, encontrar pessoas que têm interesses similares, encontrar música no Last FM de pessoas que têm o mesmo gosto musical que você, etc. Ou seja, você pode voluntariamente abrir mão de parte desse direito em troca de algum tipo de benefício, né? O problema é que muitas vezes as pessoas não pensam de forma muito concreta a respeito de o que exatamente elas estão abrindo mão. Então a ideia da palestra é um pouco falar a respeito disso, né? Em específico, no caso do Brasil, a gente tem alguns problemas culturais, porque privacidade, na minha opinião, é um assunto que é tratado muito a sério, né? Por exemplo, privacidade é uma coisa que serve para proteger bandido, né? Tem muito essa conversa. Tipo, a polícia fala que quer ter acesso ao log do provedor sem mandato, porque assim vai ficar mais fácil de prender pedófilo, né? Curiosamente, é a mesma polícia que você liga o Jornal Nacional, tem filmagem vazada né? Eu já vi acontecer dezenas de vezes. Tipo, um banco é assaltado, no mesmo dia à noite tem imagem do circuito interno de TV no banco do Jornal Nacional. E, curiosamente, só a polícia teve acesso àquilo. Ou seja, quem que entregou a informação para o jornal? E os caras fazem, né? Aparece lá a gravação, né? Ninguém nem para perguntar a respeito disso, como é que aquele tipo de informação foi parar na mão de um jornalista, por exemplo, né? Então existe aquela coisa de tipo, se o cara está querendo... Aqui no Brasil a gente desconfia de todo mundo, né? Tem aquele papo, se o cara está querendo esconder alguma coisa, ou está sonegando, ou está roubando, ou está aliciando a filha da irmã, ou seja, alguma coisa de errado ele está fazendo, né? Ou existe um pouco aquela ideia de que assim, no Brasil há outras prioridades, né? Então no Brasil, tem gente vivendo na miséria, no Brasil tem criminalidade, no Brasil tem poluição, no Brasil tem político corrupto, ou seja, que esse assunto é um outro tipo de prioridade. Porém, eu acho que esse é um julgamento de valor extremamente incorreto, porque quase todos os problemas, como a gente fala assim, aqui no Brasil a gente externaliza demais o problema, né? Então aconteceu ontem, quando eu estava chegando no aeroporto, a gente estava chegando no aeroporto, e foi engraçado porque teve essa tempestade ontem, né? E aí o aeroporto estava um caos, porque cancelaram uma série de voos, e o aeroporto é pequeno, não tem espaço para dar conta da quantidade de voos que chegam, e se formou uma fila imensa, e aí tinha um rapaz da Infraero, um rapaz novo, devia ter o quê? 18, 19 anos, só que era a atribuição do cara formar a fila, né? Então o cara falava assim, olha, a fila é por aqui, pessoal, vamos fazer assim, porque eu sei que se não fizer assim vai dar uma bagunça. Aí não deu outro, passou 3 minutos, já tinha nego se xingando, aqueles caras levantando a mão, sabe quem eu sou, e não sei o quê, eu não vou obedecer a filha, você foi pra lá e tal. E no fundo as pessoas externalizavam, tipo, não, o problema é dali, o problema é não sei o quê, o problema é do cara que não fez não sei o que lá, e falou uma série de coisas. Só que assim, o problema básico era que a pessoa chegava na fila, ela sabia que as outras pessoas estavam na frente dela, e ela ia para outro lugar. Ou seja, às vezes a gente externaliza, não, a culpa é da Infraero, a culpa é desse moleque aí que não organiza a fila direito, a culpa é do Lula, a culpa é não sei o quê. E na realidade é uma fila, né? Não existe, não é física quântica, é uma coisa muito simples. É só você ficar atrás da última pessoa que estava lá quando você chegou, não tem nada do outro mundo, entendeu? Então, eu acho esse processo da gente externalizar, tipo, a culpa da violência não é minha, porque na verdade não tem polícia, a culpa é de não sei o quê. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente coletivamente se permite ou não fazer com os outros, e o que a gente permite ou não que seja feito com nós, que outras pessoas façam com nós, né? Então, eu acho que esse discurso de falar que existem, de repente, outras prioridades, certamente existem problemas muito mais graves no Brasil do que a quebra de privacidade individual. Porém,
não significa que, enquanto a gente não tirar a última pessoa da miséria, então não pode ter rua, né? Aquela coisa de, não vou mandar o homem para a lua porque tem gente passando fome. Outra questão também é que as pessoas, sinceramente, discutindo esse tema inicialmente com algumas pessoas, a gente vê que as pessoas não têm uma visibilidade legal a respeito do que é o problema, quais são as implicações, o que envolve isso, e leva a uma série de temas que eu vou tratar daqui a pouco, ou seja, vou citar um pouco exemplos de quais seriam esses problemas, né? Uma outra coisa também, a nossa legislação em termos de privacidade, ela segue um modelo que é muito similar ao modelo americano, que é um modelo que, ao invés de se ter uma legislação, né, um framework legal, a partir do qual as situações de violação de privacidade vão ser interpretadas, você tem o contrário, aquela coisa do, deixa o problema aparecer, e aí a gente cria uma legislação específica para esse tipo de problema. Então, o aparato legal brasileiro ele é muito nessa linha, né? Então, daqui a pouco vai ter gente falando de lei de privacidade para rede social. De repente, seria uma coisa muito mais inteligente procurar criar um aparato legal amplo que pudesse ser utilizado para interpretar as situações que a gente tem hoje e situações que a gente possa vir a ter no futuro, né? E muita gente deve estar se perguntando, o cara está falando que privacidade é importante, por que privacidade é importante? Né? Vou dar alguns exemplos aqui, só para vocês, para quem de repente não havia pensado a respeito disso, de repente olhar com um pouco mais de carinho. Né? Primeiro, sem privacidade não existe processo democrático. Né? Por quê? Porque a privacidade, uma das coisas que a gente... o voto secreto, né, é a privacidade a respeito da sua manifestação política. Né? Para que existe isso? Para evitar perseguição. Né? As pessoas esquecem que no Brasil, há 25 anos atrás, a gente vivia sob um regime ditatorial. Né? Um regime ditatorial que foi apoiado nacional e internacionalmente por outros países, ou seja, aconteceu uma interferência externa direta na soberania do país. E como que a polícia do regime militar sabia quem era dissidente ou não? Como é que sabia quem concordava ou não com aquele tipo de coisa que vinha sendo feita? De onde vinha a informação que abastecia os arquivos do serviço de inteligência? Né? Então, a privacidade política ela é fundamentalmente importante para que as pessoas tenham liberdade de manifestar aquilo que elas acham que deve ser os rumos, né, do processo democrático do país dela, sem correr o risco de sofrer pressões. Né? A gente, para quem trabalha em estatal, sabe, acontece direto, tipo, o cara não consegue promoção porque a partir de um determinado ponto tem influência política, então é quem depende. Se o partido hoje é azul, é um jeito, se é vermelho é de outro, se é verde é de outro. Existem influências diretas no seu progresso, no progresso da sua carreira, dependendo do tipo de postura política que eventualmente você tem. Né? Financeira, né, no caso do Brasil, tem até uma distorção, porque a privacidade financeira é importantíssima para garantir a tua segurança física. Né? Não sei se vocês sabem, existem países, o caso que me vem à cabeça primeiro é a Noruega, que a declaração de imposto de renda é considerada um documento público. Qualquer pessoa pode olhar a declaração de imposto de renda de qualquer outra pessoa. Né? A Noruega, né, quer dizer, é um país extremamente violento. Né? Deve acontecer um assassinato a cada 6 anos lá, e provavelmente foi uma pessoa com distúrbio mental, que foi algum acidente que não era para ter acontecido. Então, é um país onde não existe essa preocupação do tipo, não quero que o cara saiba quanto eu ganho porque o cara vai me sequestrar. Não existe esse tipo de preocupação. Por outro lado, tem um lance interessante que é o seguinte, é como se todo mundo estivesse olhando a informação que todo mundo coloca lá. Tipo, eu sei onde o cara trabalha. Né? Os familiares sabem onde ele trabalha, sabem onde ele ganha e tal. E é engraçado que na cultura local é até uma coisa assim, rola muito fofoca a respeito desse tipo de coisa. Né? Então, a privacidade financeira, e aí, ou seja, o julgamento é um julgamento muito cultural. Existem países que acham que não deve haver privacidade financeira, porque todo mundo ganha quase a mesma coisa, como é o caso da Noruega. A diferença do salário de uma faxineira na Noruega para o salário tipo, de um diretor de um banco é 3 vezes. Né? Se a faxineira ganha, um exemplo, R$1.000, o diretor de banco ganha R$3.000. Só que a faxineira paga 45% de imposto de renda, o diretor do banco paga 70 e pouco, na prática sobra quase a mesma coisa para eles. Então, não é estranho perceber que eles não achem isso um tema tão sensível, mas em muitos lugares é. Né? Outra, e até eu vinha ouvindo no rádio no táxi, comentando sobre, por exemplo, que vai ser feita uma campanha no Brasil a respeito da discriminação que existe contra pessoas portadoras de HIV. Né?
privacidade médica é uma coisa tão importante. Você consegue imaginar o seguinte: seguradoras podem querer aumentar ou diminuir o preço do seguro que você paga baseado no teu histórico médico. Ou seja, só com as informações do teu prontuário médico, eles conseguem fazer estimativas de quanto de gasto você pode vir a gerar no futuro, dependendo de complicações que você já teve antes, né? Empresas podem deixar de te contratar por certos tipos de padrões ou certas doenças, né? Ele comentava no caso, inclusive, que o problema da AIDS no Brasil, inclusive, acontecia dentro da própria família, né? Casos de pacientes que o dentista não queria tratar o cara porque sabia que ele tinha AIDS e etc, né? Sendo que, teoricamente, não deveria haver problema, porque o dentista deve usar luvas e deve usar material descartável, ou seja, não tem nenhum tipo de problema fazer um tratamento com um paciente desse tipo. Ou mesmo estilo de vida, né? Quantas pessoas já não foram pré-julgadas por seus pares, por amigos, familiares, por demonstrar simpatia ou predisposição com qualquer coisa? Talvez o melhor exemplo que a gente tem aqui, que era o que estava sendo debatido lá em cima, é o simplesmente mostrar simpatia pela cultura hacker, né? O debate lá em cima é justamente o quê? A gente foi bacana porque teve CSOs de bancos que foram lá dar a cara, participar do evento, foi filmado, entendeu? O presidente do banco onde o cara trabalha ia ver ele conversando com pessoas que se auto-intitulavam hackers, né? Mas ao mesmo tempo teve pessoas que fez comentários quase que o cara falou uma coisa tipo, olha, nem todo hacker é bandido, não sabia, né? Ou seja, as pessoas fazem pré-julgamentos a respeito de certos tipos de associações que elas imaginam que você possa vir a ter ou não, né? Eu trabalho na indústria de segurança já há um tempo e eu posso garantir para vocês, muitos de vocês que não escondem a simpatia pela cultura hacker já deixaram de ser contratados por causa disso. Não tem a menor dúvida a respeito disso, né? Eu estou vendo um monte de cabeça balançando aqui, acho que não é novidade para ninguém o que eu estou falando, né? Agora, tem um outro motivo, eu acho que esse é um motivo particularmente importante no Brasil. Eu estava num evento há umas semanas atrás, que era o TED, e num evento lá o cara fez uma palestra que ele queria informar o que era a principal característica do Brasil. O cara foi, voltou, tal, ele era publicitário e acabou falando que o brasileiro era curioso, né? Eu não acreditei na hora, depois eu fiquei pensando, falei, cara, acho que sim. Acho que o brasileiro, pensei assim nas outras culturas que eu conheço, eu falei, acho que o brasileiro é realmente particularmente curioso, né? E fiquei tentando lembrar, qual é a curiosidade? Aí eu lembrei, assim, eu lembro de uns 16 anos atrás, né? Não vou falar quem tá aqui dentro, mas tinha um colega meu, ele editava um boletim semanal, né? A gente trabalhava lá numa empresa de tecnologia, e ele editava um boletim semanal chamado Notícias do Fio, né? Então, no boletim semanal Notícias do Fio, o que o sujeito fazia? Ele ia lá, né, administrava o servidor de e-mail, então, né, o diretor está comendo a fulana, né? O fulano está fazendo isso aqui. Então, o pessoal de TI, né, começou como uma brincadeira, né, antiética, legal, tá? Mas ele fez ali uma vez, né, saiu a edição número 2, e a gente vendo aquela movimentação, né, no submundo social daquela pequena empresa, né? O diretor chamando menina casada para sair, né? Usando de algum tipo de pressão em virtude do seu cargo, né? E a menina, né, toda apaixonada, tá bom? O que me chamou a atenção foi que isso evoluiu para um padrão compulsivo. Tem terapista tratando isso, né? Gente que é viciada em invadir a privacidade alheia, né? Não imagino que devam haver muitos aqui, né? E se a gente pegar um exemplo disso em larga escala, eu acho que um fenômeno recente e por aí vai. Eu tenho outro colega que deve estar aí também, que uma vez eu dei aula para ele, que ele veio para mim e comentou que ele não conseguia mais ter namorada, porque a primeira coisa que ele fazia depois do primeiro troca de encontro era já, né, pegar a senha da MSN, do Orkut, do perfil, do não sei o que lá. E aí, a verdade é muito dura, né, cara? A verdade está lá fora. Nós somos personagens, né? Eu estou aqui, né? Eu sou o Anderson, sou palestrante e tal. A mesma coisa com os parceiros, né? A menina está lá, está curtindo, tá? Mas de repente ela vai com a outra amiga e fala, não sei, o cara tem barba. E ele ficava tendo contato com a verdade como ela era realmente, né? E o cara não conseguia mais ter um relacionamento amoroso. Ele falou assim, abriu para mim e falou, puta, cara, não consigo mais me envolver porque eu não confio mais em ninguém, né? E eu acho que a manifestação em larga escala disso, mais absurda recentemente, quando começou essa coisa de entrevista do Orkut, né? Quando começou, eu começava a ouvir coisas assim de empresas tipo, porra, cara, o aluno vinha para mim e falava assim, olha, na minha empresa, o RH pediu para liberar o Orkut, porque eles falaram que é uma ferramenta importante para o processo de recursos humanos, né?
Ou seja, instituiu-se na política de segurança a brecha fofoca, né? O pessoal lá no Recursos Humanos não tinha o que fazer, né? Que não tem para matar o trabalho, conseguiu convencer alguém que eles precisavam ter acesso ao Orkut para determinar o perfil profissional da pessoa que estava sendo contratada, né? E isso traz uma questão importante para a gente começar a discutir, que é em cima da qual a lei americana ela é embasada, que é a expectativa de privacidade, né? Por que ler o Orkut de uma pessoa para decidir se ela vai ser contratada ou não, no meu ponto de vista, é um absurdo? Porque quando você coloca a informação lá, você tem a expectativa de que aquilo vai ser considerado sob uma perspectiva pessoal, né? Obviamente que aquela pessoa que não protegeu adequadamente essa informação, né, tem que pagar pela falta de pensamento que teve na hora que colocou lá, né? Mas quantas pessoas aqui vocês acham que deixaram de ser contratados por uma vaga por causa de um perfil do Orkut, né? E ao mesmo tempo, se for para pensar, é uma coisa absurda, porque em nada, né? Aí ele entra lá no perfil do cara, o cara está lá com aquelas comunidades, legalize já, né, comunidade, adoro mandar meu patrão se fuder, e etc. Realmente isso traz algum tipo de constrangimento para o progresso profissional do sujeito, entendeu? Agora, de repente aquilo é uma piada, né? De repente, né? Nem foi ele que entrou, quem colocou, um amigo chamou, o cara deu um invite, não viu, e pré-julgamentos são feitos a respeito disso, né? E nos Estados Unidos existe um conceito importante na legislação deles, que é a expectativa de privacidade. E, para vocês terem uma ideia, um caso interessante que rolou já há muitos anos, em 1967, a CIA tinha interceptado uma conversa num orelhão, né? E aí, num telefone público. E aí o cara falou assim, olha, mas eu não... né, foi um processo, foi parar na Suprema Corte Americana, e a Suprema Corte determinou que a partir do momento que o cara fechou a porta do telefone público, não importa que aquilo era um telefone público, a partir do momento que a porta foi fechada, havia a expectativa de privacidade da conversa, e que o serviço secreto não podia fazer interceptação. Então, um caso interessante para essa questão do conceito de expectativa de privacidade que a gente vai falar um pouco aqui. O que já está acontecendo hoje, né, com essa quantidade imensa de informações que estão sendo armazenadas, né? Acho que é sempre importante lembrar. A gente tem informações sendo armazenadas a respeito do seu comportamento social, agora com as redes sociais, cruza isso com e-mail. Não é à toa que vocês veem movimentações de provedor comprando empresa de telecom, comprando empresa de TV a cabo, comprando empresa de telefonia celular. Vocês pararam para pensar que simplesmente toda a informação que entra e sai a partir dessa infraestrutura está passando num único local e que existe muito pouca regulamentação a respeito de como isso deve ser protegido, até onde isso pode ser analisado, que tipo de deduções podem ser feitas a respeito disso e por aí vai. A gente tem projetos em diversas cidades do Brasil, provavelmente vai sair primeiro de São Paulo, onde a prefeitura, com a alegação de que vai utilizar isso para melhorar o tráfego, blá, 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 vai colocar praticamente um rastreador na placa de cada veículo da cidade, né? Tem pessoas aqui envolvidas com o projeto que já me manifestaram preocupação a respeito até da própria tecnologia da coisa, né? Eu não conheço a tecnologia, mas quando eu vi a declaração do secretário de Transportes, ele falou, não, para se preocupar porque era 100% seguro. Então, no momento que eu vi aquela declaração, eu já imaginei, né? Quer dizer, estamos fodidos, porque o cara não tem a menor ideia do que ele está falando, né? Porque se ele tivesse um pingo de conhecimento a respeito do assunto que ele estava discutindo, ele jamais ia falar uma imbecilidade dessa. Então, imagina todas essas informações sendo armazenadas, que está cada vez mais barato armazenar essas informações, né? A memória é uma coisa que está alcançando um custo absurdo, né? O ganho de escala de produção é enorme. Todas essas informações estão sendo armazenadas e as pessoas não param para pensar a respeito das implicações, ou mesmo de que tipo de uso pode ser feito. Então, vou pegar um exemplo aqui, né? Existem redes de publicidade, né, que basicamente fazem cruzamentos através de, tipo assim, não deixa eu armazenar aqui no browser, né? A questão é que existem redes de publicidade que elas cruzam essas informações entre si, né? E a publicidade, até ela, tem certos limites éticos a respeito do que pode ser feito em termos publicitários. Vou dar um exemplo besta, mas que eu acho que ajuda a ter uma visão do cenário geral. Outro dia eu estava lendo a Wired, estava mostrando a Fast Company, e estava uma matéria de um pesquisador da Universidade de Stanford, que ele descobriu o seguinte, que se você entra numa loja de doce
Então você entra numa loja de doce querendo comprar uma salada de fruta porque você está de regime ou porque você não gosta de comer doce. Se você for exposto a uma imagem de desgraça antes de entrar na loja, você tem 85% a mais de chance de comprar o doce ao invés de comprar a fruta. Né? E que essas informações basicamente publicitárias que estão se espalhando, elas estão permitindo certos tipos de dedução a respeito do padrão de consumo das pessoas que simplesmente nem as próprias pessoas sabem. Né? Se você olha de longe e pegar os dados, dá para ver assim, putz, essa menina, ela, toda vez que ela briga com o namorado, ela compra bolo de morango. Né? São padrões que às vezes nem a própria pessoa entende que ela tem e que a análise desse data mining massivo e todas essas informações está permitindo que isso seja descoberto. E aí? Né? Porque isso envolve percepções irracionais, isso envolve o inconsciente. Você não escolhe. Veja bem, você não pensou racionalmente, tipo, porra, vi um monte de gente morrendo, vou comprar uma porra do cheesecake. Você não pensa nisso. Você simplesmente faz. A gente se acha muito sofisticado, mas a gente é igual formiga, entendeu? A gente tem um padrão ali, a gente se acha muito foda porque o nosso padrão é muito complexo, mas a gente é bicho, entendeu? O cara mostrou a imagem de uma bomba explodindo, você vai lá, pá, cheesecake, entendeu? Então são padrões que de repente nem a gente conhece a respeito de nós mesmos, né? Que essas informações estão sendo, hoje em dia se pode analisar numa escala imensa, né? Outras coisas, pegando ainda na questão da publicidade legal, eu vou dar um número para vocês, que eu acho que é um número que por si só já deve fazer vocês pensarem um pouco a respeito de o que está envolvido nisso que está sendo discutido aqui. Em dados de 2 anos atrás, e isso para a internet é quase 2 Big Bangs, né, em termos de o que acontece nesse meu período. Se você pegasse o valor de mercado do Facebook em 2007, setembro de 2007, isso não é estatística porca, isso aqui é do relatório da ENISA, tá, que é a Agência de Segurança da Informação e Rede Europeia. Né? Que se você pegasse a quantidade de perfis no Facebook e dividisse pelo valor de mercado, era como se cada perfil valesse $286. Né? E de onde vem o valor do Facebook? Puramente publicitário. O Facebook praticamente não oferece nada além de publicidade. Então, imagina o que dá para fazer com um perfil para ele supostamente valer $287. Imagina o que o publicitário consegue fazer com essas informações a respeito de uma pessoa para essa pequena informação, teu perfilzinho lá valer $287. Então tem muito a ver com técnicas publicitárias que esbarram ou mesmo ultrapassam, né, o limite do que é considerado ética pelos próprios publicitários. Né? Que você imagina que o publicitário considerar uma coisa antiética, o negócio tem que ser muito feio. Né? Outra coisa é a elaboração de dossiês digitais. Isso é uma coisa que saiu no relatório da ENISA também, um relatório, depois está super atrasado, depois eu vou colocar uma entrada no meu blog com todas as referências, se vocês quiserem dar uma consultada. Existem empresas fazendo armazenamento offline disso, né? Que parece óbvio, né? Mas se a gente parar para pensar, existem empresas que elas fazem o quê? Tudo que é informação pública que tem no teu Facebook, no teu LinkedIn, no que apareceu, elas têm, né? O Google faz isso, mas existem outras empresas só especializadas em publicidade que elas estão fazendo um correlacionamento monstro com essas diversas informações que estão sendo armazenadas em redes diferentes e armazenando isso offline para eles. Né? Você vai lá falar, puta, pode crer, essa frase que o Anderson falou, vou apagar meu perfil do Facebook, vou criar outro, e aí vou liberar só uns amigos, e aí crio um público, não sei, vou pensar em outra coisa. Já era. A informação que você colocou lá já está armazenada em outro lugar, e eu acho que não preciso explicar para ninguém aqui que informação na internet é indeletável. Uma vez que foi para a internet, ela vai para algum lugar, começa a rodar em P2P, você nunca mais consegue tirar aquela informação de local nenhum. Né? Além disso, qual que é o outro grande problema? Quando a gente discute o tema de privacidade, a gente tende a se focar muito nos problemas atuais, sem pensar em que tipo de tecnologia pode vir a ser desenvolvida no futuro. Então, o que já está começando a aparecer de maneira bem porca e incipiente, mas que a tendência é essas tecnologias se aprimorar. Né? Primeiro, algumas que eu acho interessante, isso aqui saiu no blog do Bruce Schneier, ele propôs uma taxonomia dos dados das redes sociais, que é uma forma de ajudar as pessoas a pensarem um pouco a respeito de que tipo de informação, quais são as classes de informações que você coloca, por exemplo, numa rede social. Então tem os dados do serviço, que é os dados que você forneceu, por exemplo, por Orkut. Tem os dados divulgados, que são os dados que você foi lá, colocou no teu mural, ou publicou uma foto para o público em geral. Tem os dados
confiados, que é o quê? Que são dados a respeito de você que outras pessoas colocaram nessa rede. Tem os dados, Entrusted Data são as informações que você armazenou no perfil de outras pessoas, tipo, se for lá, deixa um comentário na rede do cara, ficou lá armazenado, chamado Entrusted Data. Tem os dados incidentais, esses sim, os dados que outras pessoas colocaram a respeito de você, e os dados comportamentais, né? As estatísticas que podem ser geradas a partir do teu... Só rapidinho para não estourar o tempo mais do que eu já estourei. Outra coisa é o reconhecimento facial. O sujeito vai lá e coloca uma foto no Orkut, né? Achando que, foto no Orkut, né? Beleza. Imagina 5 anos para frente, 10 anos para frente, você fazer uma busca no Google, fazendo um upload de uma imagem e buscando na internet todas as imagens onde aquela cara aparece. Não estou falando de ciência de foguete para ninguém, ou seja, até a iPhoto da Apple tem tecnologia que faz isso nas fotografias dentro do teu micro, né? E isso é óbvio, mas tem outras coisas não tão óbvias, que é uma tecnologia, tem uma merda no slide aqui, que é o Content Based Image Retrieval, né? Que é o quê? Esse mesmo tipo de tecnologia é aplicado não só à face, mas no que está no ambiente. Então, os serviços de espionagem estão usando. Você pega uma foto, os caras começam a gerar uma base de dados aonde que aquela foto foi tirada. E aí você pega fotos similares, cruza na base de dados, fala, puta, essa foto foi tirada ali. A gente sabe onde a foto foi tirada, porque bate com outras características de fotos que foram armazenadas lá, né? E, no contexto final, quais são alguns exemplos de problemas? Infelizmente eu não vou ter muito tempo para discutir, mas alguns exemplos de lacunas que a gente já tem no Brasil hoje, que são coisas que todo mundo deveria estar se preocupando, né? Primeiro, a gente está vendo esse caso, por exemplo, do Daniel Dantas do Banco Opportunity, né? O cara, cataram os discos do cara, o cara está sendo, né, processado por uma lista de crimes que não cabe dentro desse salão, e estava tudo criptografado, né? Então, a justiça brasileira pode exigir que uma pessoa entregue a chave criptográfica se isso tiver obstruído evidências, né? Vou deixar esse assunto, tem uma série de peritos aqui dentro, eu acho uma coisa interessante discutir. A conversa que eu tive com vários advogados é um tema que eles não sabem responder direito, porque, por um lado, é a obstrução da investigação, né? Por um outro lado, existe uma cláusula pétrea da Constituição que diz que a pessoa não é obrigada a produzir provas contra ela mesma, né? E aí, como é que fica? Você tem várias coisas, por exemplo, tem países que estão aprovando leis que toda pessoa que criptografa qualquer coisa ela é judicialmente responsável por manter a chave. Eu até tuitei nessa semana que teve a primeira condenação a respeito dessa lei, que foi na Inglaterra, né? Chegou lá, o laptop está encriptado. Beleza, cadê a chave? Não tem. Beleza, 5 anos de cana, porque você devia ter. Ou seja, eles consideram uma espécie de obstrução da investigação, né? Então, ou seja, é um tema que, por exemplo, está completamente no limbo, né? Você toma uma batida policial. O policial pode pegar teu celular e falar assim, não, estou te revistando, quero o celular, quero olhar o que está dentro. O policial pode fazer isso, né? A maioria dos advogados que eu consultei falou não também. Ou seja, já é considerado a partir dali um momento de invasão, de privacidade, embora tenha pessoas que tenham posições meio divergentes, e a polícia certamente tem uma posição divergente em relação a esse tipo de prática, né? E as empresas podem tentar descobrir coisas a respeito de mim que nem eu sei, né? Ou seja, imagina uma empresa de telefone celular, sabe para onde você vai, que hora você vai, quando você volta, né? E os caras, por um acaso, têm provedor internet, sabe que site que você acessa, que horas você acessa, quando que você conecta. Será que eles podem deduzir informações a respeito de mim que nem eu sei? Será que é ético fazer isso? Até que ponto deve haver limites para esse tipo de análise, né? Ou problemas culturais. Por que o grampo que a Polícia Federal faz? Vocês tem Spot Defed aqui? A gente tem Spot Defed? Não sei se tem alguém da Polícia Federal aí, espero não sair preso, mas aconteceu no GTS, eu falei num evento agora há pouco, ela falou assim, não, mas a Polícia Federal não faz isso, não é institucionalizada a política da polícia. É lógico, ninguém vai pegar o estatuto da Polícia Federal e está escrito lá que pegou a fita, entrega para o William Bonner. É lógico que não está escrito isso lá. Mas simplesmente acontece todo dia. Se você ligar o jornal, só não vê quem recebe, né? Podem me negar o emprego analisando o meu perfil no Orkut, né? Isso aqui tem uma implicação legal óbvia, que é o seguinte, é uma discriminação. Por outro lado, ninguém vai falar para você que não te contratou porque você tinha a comunidade Legalize Já na tua lista de perfis do Orkut, entendeu? Então, fica esse limbo também, um problema, né, a ser discutido, né? Se a Constituição veda o anonimato, isso é uma coisa interessante, porque no Brasil a privacidade é um direito garantido, mas o anonimato é vedado.
E é muito diferente, por exemplo, do que a legislação dos Estados Unidos, que eles entendem que o anonimato é fundamental para garantir liberdade de expressão. Eu posso ir sem usar autor. Se o anonimato é vedado pela Constituição, o que acontece se eu usar autor? É polêmico. A maioria dos advogados que eu consultei, eles dizem o seguinte, que usar autor não é nem um problema, o problema é quem faz host de servidor de Tor. Porque você está servindo de ferramenta para impedir que se consiga identificar na ponta a identidade da pessoa, né? A gente tem um caso recente aqui no Brasil, do escritório do Alce Blum, que eles tinham um caso de calúnia e difamação. Esse caso de calúnia e difamação começaram a rastrear, chegaram numa lan house. Chegaram na lan house, obviamente não chegaram a ninguém, porque o cara não sabia quem fez aquilo, quando que tinha feito e tal. O juiz ordenou que a lan house pagasse o prejuízo. Ou seja, o juiz tinha dado ganho de causa de R$5.000 por danos morais, e como não conseguiu identificar quem perpetrou, né, o ilícito, quem fez o pagamento foi a própria lan house. Então, quem roda servidor com Tor pode estar se expondo a um tipo de risco legal no Brasil similar, né? É importante lembrar que lei não é uma ciência exata, não é que é assim ou é assado, tem uma série de interpretações no meio das linhas, né? Como se proteger? Eu peguei um exemplo aqui da EFF, muito brevemente, quer dizer, a ideia não era discutir tecnologia, a maioria das tecnologias que a gente vai comentar aqui são, né, common sense. Começando, né, você conhece mensagem na CISP-BR, né, na hora que o cara manda alguma coisa falando, como é que faz alguma coisa? Ó, primeiro tem que fazer gestão de risco, né? Mas é verdade, ou seja, a privacidade que você abre não voluntariamente, ela te traz benefício, então você tem que avaliar exatamente o que você gostaria ou não de compartilhar, né? Depois, é importante você fazer uma certa estruturação. Os dados que estão em seu poder, você protege ele de uma forma diferente dos dados que estão vagando por aí, na nuvem, na internet, né? E na mão de terceiros, né? E você tem as tecnologias para poder fazer isso. Algumas são óbvias, né? Criptografia. Uma que eu acho que as pessoas deveriam usar mais são múltiplas identidades, né? Ou seja, por que você cria um perfil no Orkut com o teu nome, né? Cria um apelido que só teus amigos conhecem, né? Ou até depois cria um perfil profissional com o teu nome mesmo e aí você controla a quantidade de informações, né? A nuvem é uma coisa que, puta, as preocupações, eu não vou começar a falar, porque senão a gente nem termina a palestra. E o conceito aqui, né, esse aqui é o favorito dos caras do Menheim, que é do Augusto Paes de Lausa, ele cunhou esse termo, na verdade não foi ele que inventou, mas que da mesma forma que tem honeypot, você pode usar o honeytoken, que é o quê? Na hora que você se cadastra, você entrega seus dados pessoais para uma empresa, coloca nesses dados pessoais alguma coisa que te permite identificar que eles foram entregues para aquela empresa. E depois acompanhe os dispositivos que você vai receber, você vai ver exatamente quais são as práticas que a empresa possui em termos, por exemplo, de compartilhar aquela informação com terceiros, né? Porque mesmo no Brasil a legislação de privacidade é péssima, mas compartilhar com terceiros sem autorização do dono é crime. Então, o honeytoken você consegue rastrear, né? Tem pessoas que na hora que se cadastram, colocam o nome errado propositalmente, anotam onde colocou o nome errado, e na hora que você recebe uma mala direta com aquela informação de uma empresa que você não conhece, você sabe de onde que a informação vazou. Pessoal, para encerrar, aqui, instituições onde vocês podem obter mais informação. Essas instituições são as que estão servindo de espelho para esse projeto que eu estava querendo criar, né? Eles basicamente são ONGs que funcionam basicamente com doações, né? A EFF, para quem vai na DEF, é muito conhecida, ou seja, tem os leilões lá, a lojinha da EFF. Eles literalmente pegam dinheiro de quem pode doar, que seja $5, sejam 10, seja 20, e a partir dali eles procuram aglutinar pessoas que possam produzir papers, documentos, ter uma participação mais ativa na formulação de políticas públicas a respeito desse tema. Tá? Galera, é isso. No e-mail, Twitter, blog, para quem quiser acompanhar depois. Eu acho que não vai ter tempo para pergunta, mas eu vou estar aí no evento hoje e amanhã.